Olá, paz a todos, voltamos aqui para a segunda parte, né? Decidimos fazer uma segunda parte porque o papo está muito bom, né? Esclarecimento para cada um de vocês, para mim, principalmente, estou aprendendo muito aqui com essas duas feras aqui, e isso é muito legal, porque o Maná Eterno, vocês sabem, a gente geralmente faz aí um tempinho de 30, 35 minutos, mas aqui como tem dupla, gerou um segundo vídeo, né? Vamos lá porque tá bom. Pastor Alexandre, você citou aqui agora há pouco que existe um pecado que não é perdoado. Então aqui a pergunta é, há alguma situação em que o perdão não é possível? Que situação é essa? Que o perdão não é possível ele acontecer? De Deus para conosco. De Deus para conosco. Porque esse é o entendimento, isso. A preocupação da maioria das pessoas, né? Exato. Eu penso, não é um pensamento meu, mas eu concordo, né, com essa linha de pensamento, inclusive do teólogo Reagan, quando ele disse que da pessoa que ela fica preocupada se ela blasfemou ou não contra o Espírito Santo. Aquela pessoa, só o simples fato, ele coloca assim, o simples fato da pessoa estar preocupada que ela não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque ele coloca quem blasfema contra o Espírito Santo já está longe. Está definido, não volta mais atrás. Não volta mais atrás. Então, eu tenho o entendimento que se você, inclusive até você em casa, passou por essa preocupação, né? Se você ficou preocupado quanto a isso, você não blasfemou contra o Espírito Santo, né? Então, você fica tranquila, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa que definiu e que não quer mais Deus, saber. não quer mais saber, e ela morre daquele jeito. Esse é o nosso entendimento. Ela está baseada, essa pergunta, pastor, em Mateus 12, 31 e 32, que diz assim, ó: portanto eu vos digo, o Senhor Jesus falando, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. É sério, né? É sério. E é importante essa explicação que o pastor Alexandre deu, para que muitos talvez fiquem, como o senhor falou mesmo, muito preocupados. Isso então já é um indício de que ele não passou desse limite, é isso? Sim, a gente tem esse entendimento que não passou desse limite, porque enquanto há arrependimento, há perdão. Mas se há perdão, se Deus perdoa, o Espírito Santo gerando esse sentimento de arrependimento, então não teria problema nenhum quanto a isso. Não estaria envolvido aí a blasfêmia contra o Espírito Santo de forma nenhuma. Eu penso desse jeito, né? Me permite aí um pitaco. Só se for agora. Só se for agora. É interessante entender, me parece que nesse texto que Jesus fala e coloca aí, realmente não é muito fácil de analisarmos, mas eu agora, veio aqui. Vem aqui. Que maravilha. O apóstolo Paulo prendia aquelas pessoas que falavam o nome de Jesus, que pregava esse evangelho de Jesus, e consentia até na morte deles. Penso eu que o apóstolo Paulo atribuía essa obra de Jesus a duas coisas: ou uma obra dos homens, uma obra do demônio, do diabo, né? Eu penso o apóstolo Paulo, indo no caminho de Damasco, ele é perdoado, certo? Mesmo sendo um perseguidor da igreja. Ele vai dizer que na morte de Estevão ele consentiu, estava lá jogando as vestes lá perto dele lá. E aí? Né? Caramba, parece que a coisa é complicada. Mas, todavia, eu gosto disso. Contudo, entretanto, porém, a Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então me parece aqui, a grosso modo aqui, que uma pessoa, para pecar contra o Espírito Santo, ela precisa ter conhecido, ter uma experiência. Entendeu? O ímpio, né, o não crente, ele não vai blasfemar contra o Espírito Santo.
Primeiro porque, segundo a Bíblia, ele ainda não o recebeu. Né? Que faz parte de receber o Espírito Santo você entregar a vida para Jesus Cristo. Né? O Espírito Santo vem habitar em você. Então me parece que isso aí é algo exclusivo para alguém que experimentou desse Espírito, conheceu desse Espírito e agora abandonou. Abandonou porque, na verdade, você vai ver que a incredulidade é o pecado que não é perdoado. Né? O que é incredulidade? É você não crer. Não crer. Tem mais jeito. Se você não creu, como é que você vai receber? Né? Não vai receber o perdão. Então, essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, nós não podemos fechar, né, dizer, é isso aqui, botar numa caixinha, embrulhar e falar, querido irmão, você que está passando por essa. Porém, nós estamos tentando aqui trazer alguma luz em cima disso. O pastor Alexandre foi muito feliz na colocação dele, né? E aqui eu estou trazendo essa pequena contribuição no sentido de que você entenda isso. Né? Porque tem pessoas que às vezes, mas no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo, será que eu... Não. Me parece que isso é coisa de crente, e mesmo assim, né, o caso específico que ele falou ali, colocou de uma forma bem interessante. E o exemplo de Paulo, que perseguia a igreja, porém, foi perdoado e foi um grande homem de Deus. Sim, porque o contexto desse texto aqui é que Jesus estava expulsando o demônio, né, e os fariseus, né, que eram os religiosos da época, né, eram os pastores da época, os bispos da época, esses diziam que Jesus estava fazendo essa obra pelo demônio. E era o Espírito Santo que empurrava o demônio para fora. Né? A obra era do Espírito Santo. Então Jesus chamou a atenção deles. Cuidado que vocês estão falando, estão passando do ponto. Né? Falar contra mim, eu tá tranquilo. Eu não consigo, confesso a vocês, não consigo ainda entender o porquê que pode falar contra o Filho, tranquilamente é perdoado, mas contra o Espírito Santo ainda não consigo, ainda não tenho esse entendimento. Né? Em breve, ou até, se os irmãos aqui tiverem, os pastores, podem nos falar. Eu ainda não tenho entendimento da diferença, né? A altura, né? O porquê com o Espírito Santo específico. Pega aí nesse eu né? acho que Agora... eu penso um pouquinho sobre isso, pastor Alexandre, pastor Jean, a respeito de Jesus ter se despojado da sua divindade, da sua glória, e Filipenses vai falar sobre isso, que ele se despojou de tudo isso. E o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele estava totalmente completo ali, e era aquele que ia vir realizar a obra depois de Jesus. Né? Ele vai dizer assim, eu estava convosco, né? Agora ele vai estar em vós. Então eu não sei se isso é uma heresia. Um caminho, né? Não, até se é uma heresia, mas eu consigo distinguir um pouquinho nessa questão da plenitude do ser, né? Naquele momento. Né? Porque é igual quando Jesus, parênteses, Jesus vai falar assim, a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, somente o Pai. Aí eu já vi gente pregando que nem Jesus sabe quando vai acontecer. Isso era quando Jesus estava despojado da glória. Né? Então ele estava despojado da glória, ele tinha uma limitação. Uma limitação, né? Hoje não mais. Né? Então eu vejo que naquela situação específica, ele estava um pouco despojado da sua glória. Então pode ser que contra mim você fala, agora contra o Espírito Santo, não. Peraí. É o próprio Deus. Né? É o próprio Deus, então você Será não tem... pelo fato de que hoje cada um tem a gente acredita na Trindade, que a gente pode até sugerir aqui no próximo programa para Trindade, falar sobre a Trindade. Ou triunicidade. Complicar logo tudo. Isso, depois claro. Mas depois. A gente sabe do papel de cada um aí na Trindade, claro, mas assim, e a gente é sabedor que o Espírito Santo, ele ficou, pela própria promessa de Jesus, em João 14, que não deixaria a gente órfão, mas que enviaria o Espírito que, como foi falado aqui, que moraria dentro de nós, faria casa dentro de nós. Então, pelo fato dele estar aqui agora, ou seja, não falar especificamente do Espírito Santo, no sentido, falar dele agora, aqui está, Deus que mora em vocês, isso não é permitido. Então, talvez possa ter alguma implicância, tipo assim, não que Deus, que Jesus não possa estar aqui, porque a Trindade tem esse mistério, Deus está no Pai, o Pai está em mim, da onipresença, mas o Espírito Santo, teologicamente, a gente sabe que hoje
o local do Espírito Santo é aqui na igreja, dentro no corpo de Cristo, né? Então a gente tem essa relevância também interessante para a gente deixar em observação. Maravilha! Olha como as coisas vão caminhando de um ponto para lá. O pastor recebe uma luz aqui na hora, o outro pastor vai falando, né? É um insight, né? Como diz aqui né? Então a gente vai caminhando e aquilo que a gente sabe, a gente vai falando. Aquilo que a gente não sabe, a gente não sabe. E ninguém sabe tudo, não é, pastor? Com certeza. E aí nós vamos por aí. Perdoar demais. Perdoar toda hora a mesma pessoa, toda hora a mesma coisa, pode ser um problema? Será que tem que existir limite para esse tipo de coisa? A diferença entre perdoar demais e a questão de você restabelecer a confiança, como é que fica essa situação aí? Eu não vejo nenhum problema quanto a perdoar demais. Perdoar sempre é bom e devemos perdoar sempre. 70 vezes 7. Sempre. Isso não até é o problema. A volta de Jesus. O problema é quem está praticando se habituar com o erro. Fazer o erro é dele, então. O erro é dele. Eu tenho que perdoar. Mas daí ele tem que cair na consciência ou errando. Mas não peques mais. E não pecar mais. E consertar. Né? E consertar e pedir a cura. E pedir a Deus a força para vencer aquilo ali. Se caso está acontecendo. Então o problema não é perdoar demais. O problema é a pessoa se conscientizar e a pessoa mudar e querer consertar o erro. Eu vejo dessa forma aí. Mateus 6, 14 e 15 vai falar assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se perdoar, está perdoado. Se não perdoar, não está perdoado. Simples assim. Jesus não mentiu nunca para ninguém. Deixou bem claro. E isso não tira a responsabilidade de nós também. A gente tem que perdoar, sim, temos que perdoar. Mas a gente também, a quem está ferindo ou quem está errando, a gente tem que falar a verdade. Não é porque eu tenho um coração perdoador, ou porque eu vou perdoar a todo momento, é que eu tenho que esconder, tu errou, cara. Você vacilou. Jesus fez você, isso, né? Apontar e falar. Não é o fato de, eu tenho que perdoar e pronto, acabou e ficar quieto. Não, sim, tenho que levar ele, já é a 3ª vez, já é a 4ª vez. Que você fez isso e você precisa se consertar, você precisa ter força em Deus para mudar de atitude, de vida. Então não é porque eu estou perdoando que eu vou também esconder e não passar para ele a responsabilidade de mudar de vida. Sabe que Mateus tem um texto que diz, não sei se é 18:20 ou 20:18, acho que é 18:20, que vai falar sobre onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esse texto é muito mal interpretado, como se tivesse 2 pessoas ali louvando o Senhor, Jesus vai estar ali. É claro que vai, mas o texto não está falando disso, porque senão se tivesse uma só, Jesus não estaria. Não tem como, né? E ali aquele texto, o contexto, pastores, é que se a pessoa ofendeu a outra, então essa que se sentiu ofendida vai lá e trata com ela. Olha, não ficou legal aquilo não, vamos resolver esse negócio. Mas a outra não quis resolver. Então o conselho traz testemunhas. Leva 2 e fala a mesma coisa. Ele também não quis resolver o que ofendeu. Leva para a igreja, de frente para a igreja. Ele também não quis reconhecer. É aquele que está sempre certo, quer se achar sempre certo. Aí, Jesus, nesse ponto, ele vai dizer uma coisa interessante. Trata-o como gentio e publicano. O que é isso? Gentio e publicano não faz parte do povo de Deus. Não faz parte do corpo de Cristo. Porque, irmãos, não é porque alguém cortou um cabelo, não é porque alguém fez uma ofensa, que você vai já direto tirar do corpo de Cristo. Né? Desligar na terra e ser desligado no céu. Não é isso. É você passar por esse crivo. Vai até a pessoa não quis se retratar. Vai com testemunhas. A pessoa não quis ainda no descer do salto. Vai à frente da igreja. Todo mundo viu que a pessoa está errada e ela não quis reconhecer, então ela trata como um gentio publicano. Tchau, você não quer ser mudado. A pessoa não quer ser mudada. E aí diz
se você fizer esse crivo todo e mandar a pessoa, infelizmente, com um gentio publicano, fora do corpo, aonde você tiver aí 2 ou 3 fazendo isso daí, eu estou ali junto assinando embaixo. É esse o contexto desse texto, irmãos. Porque Jesus está presente até com você sozinho dentro do quarto. Não é a partir de 2, não. É a partir de 1. Então o texto está ali trazendo a questão de conserto no corpo de Cristo. Então é interessante isso, porque a pessoa, muitas vezes, ela precisa então ser realmente confrontada, né? Para ver o conserto. Esse confronto, né? Ele sempre vai gerar, ou visar, melhor dizendo, gerar o quê? Arrependimento. Né? Para que essa pessoa se arrependa, ainda que excluída do corpo, ainda que tratada como gentio, Jesus ele vai estar sempre pronto a perdoar. Né? Sempre perdoar. Porque nós também, o nosso julgamento, ele é bastante parcial devido às nossas limitações, né, humanas. Então é preciso que você tenha bastante cuidado, né, quanto a esse julgamento, porque é a coisa da oração, né? Com a medida que você medir, você vai ser medido também. Então tem uma responsabilidade. Por isso, às vezes, pastor Jean, e me permita aqui eu abrir um pequeno parênteses, as pessoas pensam assim, ser pastor é fácil, né? Ser pastor qualquer um pode ser, né? Pastor não faz nada, né? Tem aquela história do filho que o pai é pastor, aí na escola, meu pai trabalha como engenheiro, o meu pai trabalha como médico, o meu pai é pedreiro, o meu é gari, e o seu? Não, o meu não trabalha não, ele é pastor. Quer dizer, então ainda tem nos nossos dias essa consciência. Agora, veja bem o peso da responsabilidade que está sobre as nossas vidas, né? Porque assim, ainda que haja 200 mil pastores fazendo o que querem, tomando as posições totalmente diferentes do que as Sagradas Escrituras ensinam, todavia nós vamos prestar conta disso. Então, até esse julgamento de um pastor, ele precisa ser muito debaixo da direção de Deus, para que nós não cometamos injustiça. Exatamente. Porque se nós formos injustos, né, olha a problemática para nós. Por isso o processo que Jesus já deixou, né? E falando aqui, voltando aqui rapidinho, se o senhor me permite, claro. Marcos capítulo 11, verso 25, vai dizer assim, e sempre que estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Nós vivemos tempos aí de seminários de oração, curso de oração, formação em demoniologia, e por aí vai, né? As pessoas batem no peito e se orgulham de dizer que oram, que vão a monte, e que tudo isso é bom, né? Tudo isso é bom, é ótimo, é salutar, né? Mas aqui me parece que a oração, a primeira coisa, ela deve gerar em cada um de nós esse entendimento da necessidade de que quando eu oro, eu tenho que estar liberado e tenho que liberar perdão sobre a vida das pessoas. Porque até mesmo para mim a oração ser ouvida, né, para que Deus venha em meu favor, eu preciso ter isso. Porque, infelizmente, é que, claro que nós não estamos generalizando, não é generalizando nada, mas existe muitas pessoas de oração dentro da igreja, mas que são pessoas extremamente tristes, são pessoas extremamente problemáticas, são pessoas... Porque muitas vezes ela ora, mas ela não entendeu a respeito do perdão. Tal é a necessidade do entendimento disso. Não é só em salvação. Que às vezes tem uma vida com Deus realmente real. Sim. Né? Mas a mente não precisa tem abrir. O seu próximo, né? Não tem, e a mente precisa abrir para entender. Justamente. É isso? É verdade. Passa a bola pro Gabriel aí. Foi. Maravilha, isso é muito importante. Isso é muito importante. Nosso que o pastor Deão, né? Fui aprender com esses dois aqui, essas duas palavras, Deão e decano. Né? Então, isso é muito importante que o pastor Fernando acabou de citar aqui, porque a pessoa precisa ter o entendimento, né, pastor? Para que ela viva a vida plena com o Senhor. Senão ela realmente é uma pessoa usada por Deus, Deus usa, é uma pessoa que tem vida de oração, é tudo. Mas essa área da vida, às vezes, está ali, ela
travada por conta do teu sentimento. A falta, você está falando sobre confronto, né, e perdão. A falta de confronto, o pastor Jean, a gente permite com que a pessoa continue sempre fazendo errado. Porque você quer sempre perdoar, mas você não quer confrontar. Nunca dizer. Você não quer para confrontar. mudar. Então acaba sendo um erro de quem perdoa. Porque só perdoa, mas não quer confrontar. Porque Jesus para poder... diz, vai e não peques mais, né? Exatamente. Então quando é que você confronta? Quando você mostra a verdade. Aí você mostra a verdade, aquela pessoa ela tem a opção ou não de cair em si. Como o filho pródigo, caindo em si, né? Então, mas quando você só perdoa e não confronta, não explica nada, não confronta, ela vai continuar pecando e errando e, entendeu? E às vezes não te valoriza. E não valoriza. Agora, é interessante a gente frisar que também é o seguinte, o perdão é tão importante que ele está acima da nossa obra social e administrativa na igreja. Sim. Aí você sabe, as atividades. Aí você sabe, aonde que a gente vê isso? Olha só, Mateus 5:23. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta no altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é ele que tem conta, não. É o outro que se tem você contra lembrar, ele. ó, não entrega não. A ordem é essa. Não pra entrega pastor, não. Ó, não entrega a oferta não. A Bíblia diz para não entregar a oferta, ó. Deixa ali. Também não leva para casa, não, senão gasta. Não, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. Primeiro vai e reconcilia com ele, porque a Bíblia está dizendo que a oferta só vai ser recebida depois de você se reconciliar com seu irmão. Olha a seriedade. E o que a gente às vezes não vê muito falar isso. E o interessante, pastor, no nosso meio, né? Então, olha a importância que tem a gente perdoar, a gente perdoar quem nos ofendeu, para poder, até na parte administrativa de contribuição, isso reflete na parte espiritual, administrativa, em tudo, né? Para a gente entender a dimensão que é o perdão. O interessante esse texto aí é que aí não está dizendo que a pessoa que estava com a oferta, ela precisa ir lá perdoar o outro. Ela está dizendo que se ela lembrar que o outro é que tem algo contra ela. É porque Jesus sempre falou assim, ó, se você não for além do que os fariseus fazem, você não está fazendo nada da sua obrigação. Porque se ele é que ofendeu alguém, é mais do que obrigação dele não ofertar e lá pedir perdão. Mas Jesus está indo além. Se você souber que fulano tem algo contra você, aí Jesus está mandando lá. Não, Jesus está mandando de lá acertar as contas. Meu irmão, aquele negócio lá, aquele mal entendido, nossa, deixa isso para lá. Porque você libera ali toda a situação de mal entendido entre si. Porque está dizendo que é você que seria o ofendido, você vai lá para acertar a situação. Porque se você é que ofendeu, você tem mais uma obrigação de ir lá acertar a situação. Para pedir perdão, na verdade. E aqui está dizendo se você lembrar que alguém tem algo contra você. Porque Jesus, mais profundo. É mais profundo, porque Jesus está dizendo assim, ó. Às vezes você sabe que alguém tem algo contra você, você fica pensando, ele que vem a mim. É ele que errou comigo. Mas Jesus está dizendo, vá você a ele, porque a sua oferta não será aceita. É profundo isso, hein? Você me fez lembrar o pastor Cláudio Duarte. Ele era um presbítero da Wesleyana, né? Não é o Cláudio Duarte. Não, ele era um presbítero da Wesleyana, hoje ele é pastor. Não sabia. E é conhecido, enfim. E ele falou assim que a lei parecia muito rigorosa, mas ela era mais fácil de se cumprir do que a graça. Porque Jesus vai além. Jesus vai além. Ele levou para dentro. Mas Jesus vai além. Levou para dentro. E nesse caso aí é um dos casos que Jesus vai além. É o caso que ele usa até uma outra situação, um outro contexto. Mas ele fala assim, você deve ir além, né, disso. A gente vê no Antigo Testamento o pecado mais consolidado. Sim, na prática. Né? Na prática. Chega no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus diz que se pensar, justamente, já complicou a beça. Eu não queria falar assim, para não alongar aqui, mas é isso que o Cláudio Duarte falou. Não adulterarás. Cometeu adultério, pecado e tal. Jesus fala assim, se você pensar, você já está fazendo isso. Olha só, parece que a graça é muito fácil. É porque na lei, Deus já estava
entendendo que o povo já tinha pecado mesmo no pensamento. Só que na ignorância deles, Deus deixava valer até que a luz viesse, que era Jesus. Quando a luz veio, tem até um texto que alguém fala, Jesus fala assim, ó, se eu não tivesse falado para vocês estavam tranquilos. Mas agora eu falei, você não tem. Já era, vocês já estão com conhecimento. Então, irmãos, estamos chegando aqui ao final. A última pergunta nossa aqui. Vou passar aqui para você a primeira parte, pastor Fernando, e o pastor Alexandre vai encerrar. O Deão. Será que alguém, me lembrei aqui de Jonas, profeta Jonas e os ninivitas. Será que alguém pode ficar ofendido, enraivecido, ficar irado, porque Deus perdoou um malfeitor? Lembra do profeta Jonas? Eu me lembrei do profeta Jonas nessa pergunta aqui. Porque ele ficou, né? E não é possível que aconteça conosco, pastor? Sim. Às vezes a gente desejar que a pessoa não se converta, que o Senhor não toque naquele coração, para que ele vá pro... Ele não queria que Deus perdoasse... Para que eles fossem perdidos. Né? Também imagina um mal que os ninivitas fizeram ao povo dele, ao povo dele, né? Para poder ter esse pensamento. Esse problema emocional, né, de Jonas, esse trauma. Desejou a morte. Na verdade, eu vejo aí dois aspectos, né? Primeiro, Jonas, ele achava, ele já havia no seu coração sentenciado os ninivitas. Ele já tinha sentenciado, aquele povo ali não tem jeito para ele. E aí, eu quero pegar leve aqui, mas eu quero ir para a igreja, né? Eu sou pastor de igreja há mais de 20 anos, né? Isso acontece dentro das nossas igrejas. Né? E assim, e não é crente novo convertido que não entende, são crentes antigos, né? Que acham que eles conquistaram um lugar pela meritocracia. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Aquela oração lá daquele publicano, né? Do lado do pecador. Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como esse pecador que está ao meu lado. Eu dou dízimo, né? Eu trago oferta, eu oro nas horas